viva, ela é eficaz, ó Deus, e traz e produz aquilo que nós precisamos, Pai. Por isso te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha em nome de Jesus. Trazer ao nosso coração mesmo, Senhor, toda essa inspiração que está no teu próprio coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Fernanda. Amém. Bom Entrou aí dia. depois. Bom Bom dia, dia. glória a Deus. Então, nós estamos meditando no livro de Neemias, né? E vamos lembrar um pouquinho de semana passada, né? Nós. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente lembrar. Nós conversamos semana passada, não sei se todos aqui participaram, ou se depois, né, tiveram um tempinho para poder rever o que foi falado, né? Que a gente deixou aí gravado, né? Foi o capítulo 8, né? Hoje seria o capítulo 9. E no 8 fala que o povo se ajuntou, né, como um só homem, e Esdras, né, o escriba, ele começou a ler a palavra de Deus, começou a expor a palavra de Deus, e todos estavam ali, homens, mulheres, crianças, todos estavam ali diante disso. E quando eles ouviram, né, a respeito de estar fazendo as cabanas, de estarem ali tirando aquele tempo, né, que Deus já tinha falado na palavra dele há muito tempo, né, e eles perceberam que eles não estavam fazendo isso. Então eles começaram a ouvir e ficar atento, e começaram a sair das suas casas e preparar as cabanas ali para eles tiverem, para ter esse tempo, né? E aí, André também comentou falando sobre o discernir o tempo. Né? A palavra foi essa, né? De discernir também o tempo. E eu trouxe esse destaque, né? De você ouvir a palavra, se posicionar e de agir, segundo aquilo que Deus estava falando, né? Agora, o capítulo 9 já diz, não sei se vocês já leram também, né? O povo jejua e se arrepende. Então, vou começar a ler aqui, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, é um texto muito grande. Nós não vamos ler tudo, porque eu acredito, né, falando com a Andréia aí, para depois a gente separar esse capítulo 9, né? Talvez dividir em dois, porque é bem grande e tem um momento de oração aqui, que foi colocado aqui, muito especial. A forma de oração que eles colocaram aqui, dos levitas, né, orando. Mas aí começa, né, no versículo 9, 1. Primeiro, vou ler aqui no 8, 18, que termina assim, o 8, capítulo 8, versículo 18. Durante os 7 dias de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene conforme prescrito. Aí no verso 9, 1 começa. No dia 31 de outubro, o povo de Israel, lembrando que, gente, talvez tenha algumas diferenças de traduções aí, ou de entendimento dessas datas, né? Que, inclusive, em uma outra Bíblia minha aqui, eles falam no dia 24 deste mês, que era o mês de outubro. Mas tem uma diferenciação do calendário, né? Às vezes o calendário hebraico. Então, estava falando aqui. O povo de Israel se reuniu novamente, desta vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas, Jesua, Bani, Cadnel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 4. E aqui eu vou pegar uma outra tradução aqui,
por causa de uma palavrinha que eu quero destacar aqui. Ó, que fala, né? Se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram Senhor, seu Deus. Amém? Então, só aqui, se a gente parar por aqui, tem muita coisa, né, para o Senhor estar ministrando no nosso coração. Então, como eu comecei a ler do 8, 18, para introduzir no 9, eu quero destacar uma questão aqui, olha, ler o livro da lei de Deus a cada dia. Isso aqui me chamou a atenção, porque depois que eles pegaram com esse propósito de lei, pensando que aqui eles já tinham construído os muros, né? Durante esse tempo todo que nós temos lendo, a gente viu todas as situações em que Neemias passou, os ataques, né? E eles conseguiram, em 52 dias, construir o muro. Então, depois de tudo construído, reparado a cidade, esse era o momento, a hora de trazer a palavra de Deus, de ver o que Deus estava orientando para o povo ali naquela cidade. Então, durante os 7 dias, o livro foi lido a cada dia. Quando a gente vê essa palavrinha a cada dia, a gente começa a perceber que foi algo assim, contínuo. Começou com um propósito e eles deram continuidade a esse propósito a cada dia de leitura da palavra. Então, quando eu estava lendo aqui, eu meditei pensando que qual que é a importância que nós estamos dando para a palavra de Deus? Qual a importância que nós estamos dando para a leitura da palavra? Se eles começarem a resgatar esse propósito de leitura a cada dia, mostrando para o povo a importância de você ler, de você tornar a ler, de você meditar, de você trazer à memória aquilo que Deus estava falando. Então, no nosso dia a dia, essa tem que ser a nossa prioridade. A palavra de Deus tem que ser a nossa prioridade. Mesmo que nós tenhamos outros livros, né, bons aí que nos ajudem, né? Temos áudios, né, mas nós temos que parar para ler a palavra. Nós temos que meditar, porque nós estamos vivendo tempos, né? Quando nós falamos aí semana passada de discernir o tempo, porque nós estamos vivendo tempos em que muitos ensinos estão surgindo, ensinos errados, ensinos que parecem cristãos, mas não são cristãos. Vem ensinamentos até mesmo, né, de, entre aspas, pastores, e será que realmente é o que Deus está dizendo, é o que a palavra está dizendo? Então, principalmente com essa questão da internet, aí, que é tudo muito rápido, muito o acesso, né, que a gente quer pesquisar algo, ou ver algo, ou ouvir algo, mas será que aquilo que a pessoa está ministrando, dizendo, está de acordo com a palavra de Deus? E a gente sabe que isso também tem vindo, né, sobre a mente dos nossos filhos, nas escolas, principalmente, vários ensinos, né? Mas aonde que nós estamos baseados, né? E nós até terminamos semana passada, a Andréia está falando aí da leitura de algo que ela fez, Deus propôs no coração dela, de inculcar na mente das crianças, né? Que esse é o desejo de Deus, é inculcar mesmo na mente das crianças, no nosso próprio coração. Porque a gente não vai a gente só pode passar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe. Como que a gente vai passar algo que a gente não medita, não deixa, né, Deus trabalhar no nosso coração, a gente vai passar para os nossos filhos, né? Então, isso aí tem que ser algo diário. E depois disso, quando o povo se une novamente, dessa vez, olha, para jejuarem e vestir no pano de saco e julgarem terra na sua cabeça. Então, depois da leitura da palavra, eles perceberam que eles precisavam se humilhar diante de Deus. Então, quando vocês, nesse contexto deles, de colocar um pano de saco, jogar terra na cabeça, mostrando na sua prática ali, né, no seu
no seu modo ali do dia a dia, que eles estavam ali envergonhados, eles precisavam se humilhar diante de Deus. Porque é isso que acontece, né? Uma vez que a gente se expõe à palavra, Deus vem e nos mostra que a palavra é como espelho, né? Nos mostra realmente quem nós somos e o que nós estamos fazendo. E aqui fala que os que eram da descendência israelita se separaram. Então, ali era um momento de separação mesmo, de todos os estrangeirismos ali, de tudo aquilo que não vinha, que não pertencia a Deus. Então, ali os próprios judeus falam que é a linhagem, né, que é os da linhagem de Israel. Então, quem era do Senhor se apartaram-se dos estranhos. Ou seja, tinha algo ali, as pessoas que estavam ali em volta não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Porque muitos estavam ali, talvez vivendo ali naquela cidade, em Jerusalém, mas que não tinha nada a ver. Então, eles perceberam que, além de ter esse momento de humilhação, eles precisavam separar. E o tempo todo, né, na palavra de Deus, a gente vê o Senhor falando que sede santos como eu sou santo. Então, santidade, ser santo, é ser separado. Nós somos separados, nós somos uma geração eleita, né? Um povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados, nós temos que entender isso. Não que a gente vai se isolar, né, das pessoas. Nós estamos nesse mundo, a gente vai continuar, né, com os nossos parentes, amigos, mas tem questões que nós não vamos nos associar, porque nós somos separados. Nós somos de outra geração, nosso pensamento é outro, a nossa fala é outra, mesmo que a gente vá visitar alguém que não processa, né, ali da mesma fé, a gente tem graça, tem sabedoria, mas a gente tem que entender que a gente é outro, né? E eu tive esse conflito mesmo como a Carmen falou aí na praia, né? Porque tinha um casal que estava lá e eu estava questionando isso com eles, né? Porque eu vi uma atitude lá e aí eu falei com eles assim, olha, a gente é cristão todo o tempo. Não tem como você, tipo assim, ser cristão só em casa ou ser cristão na igreja. Aonde você for, você continua sendo cristão. Não é como uma roupa que você veste uma roupa hoje, você tira e depois você não é. Não, você é cristão o tempo todo. E aí eu estava questionando com uma atitude que teve lá, né? E mostrando isso para ele, olha, você é cristão e também as nossas atitudes tem que perceber se vai envergonhar os outros que estão ao nosso lado, né? Então, continuando aqui, eles começaram o quê? A levantaram-se e confessaram os seus pecados, as maldades dos seus antepassados. Então, isso me chamou a atenção, que na outra tradução aqui fala, confessar os pecados das iniquidades dos seus pais. Então, ali foi aquele momento de quebrantamento, que eles não estavam só confessando aquilo que eles fizeram, né? Eles estavam confessando também a iniquidade dos seus pais. Então, aquele peso, né, que trouxe de tudo que aconteceu, porque o fato de ter a reconstrução do muro, porque a cidade foi destruída, o povo foi levado para o exílio. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade do povo. Então, eu quero até trazer aqui, eu coloquei aqui para a gente, né, falar, André pode até me explicar melhor, né? Quando a gente fala de pecado, né, pecado é errar o alvo, né? Você falha em atingir esse alvo. A transgressão é uma violação de um mandamento, né, de uma lei. É um ato, né, consciente de rebeldia. Agora, quando se trata de iniquidade, é uma corrupção intencional, é uma maldade, né, que está lá internalizada. É uma prática contínua que envolve intenções, pensamentos perversos, que pode ser transmitida de gerações a geração. Então, a iniquidade pode ser transmitida de geração para geração. Então, são padrões de perversão que você começa a perceber nas gerações. Então, a iniquidade realmente é algo muito profundo e foi o que aconteceu com o povo. E quando a gente começa a ler aqui a oração dos levitas, tem uma parte que eles lembram. Quando Deus levou o povo dele para tomar posse de Canaã, porque os povos que moravam ali, os povos ali já cometiam muitas maldades, iniquidades e perversões. Então, foram nações que Deus queria extirpar aquela
aquele povo, né? Por quê? Porque ele já estava tão envolvido ali em tantos pecados, em tantas iniquidades, que Deus estava levando o povo para ali, para conquistar aquela terra. Uma nova geração estava começando ali, né? Quando Deus leva o povo através de Moisés, né? Um novo povo ia ocupar aquela terra, ia começar ali agora a partir daquilo que Deus estava mostrando e instruindo o povo. Então, aqui nesse momento deles que estavam ali juntos em oração, eles estavam trazendo à memória aquilo que o povo fez, as iniquidades, e foi um momento de quebrantamento. E interessante que eles falam aqui, que no livro da lei de Deus, uma parte do dia eles tiraram só para ler. Ficaram lendo a palavra de Deus. E na outra parte do dia, eles começaram o quê? A fazer confissões e adorar o Senhor. Olha os princípios que a gente tem novamente, aí, como a gente começou lá no capítulo 1 de Neemias, através da oração de Neemias, que nós falamos aqui. Então, primeiro é que eles leram a palavra, confessaram, depois adoraram. Olha os princípios importantes aqui da oração. Então, eu creio também da gente tirar um tempo, né, de oração e pedir ao Senhor para trazer à tona, né, a questão que envolve mesmo iniquidades das nossas famílias, algo que a gente já percebe, nós até falamos aqui várias vezes, há algum tempo sobre isso, né, talvez a Andréia vai lembrar aí, que nós falamos sobre examinar esses padrões repetitivos, né, de pecados na nossa família, coisa que já vem perpetuando, assim, nas nossas gerações. Então, ali, talvez, no caso ali de Neemias, ele não participou desse momento ali do que aconteceu em Jerusalém, na destruição, mas porque ele estava lá no exílio, né? Muitos falam que ele nasceu no exílio, mas ele pegou aquela causa, ele foi para Jerusalém para reconstruir. Ou ele podia pensar assim, eu não tenho nada a ver, mas ele se colocou, eu tenho a ver sim, né? Porque quando uma pessoa peca, no sentido aí, né, familiar, respinga em muitas pessoas, né? Respinga nas nossas gerações. As nossas gerações estão manchadas também. A gente pode pensar, mas não fui eu que fiz isso, mas foi lá meu bisavô, meu tataravô, mas está respingando nas nossas gerações, na nossa linha, né, de descendência. Está ali respingando aquilo que foi feito, aquela coisa que está perpetuando mesmo, que a gente já percebe esses princípios, esses padrões. E algo que a gente tem que pedir a Deus é isso, Senhor, me mostra mesmo, né? Me mostra, traz à tona mesmo, a respeito da minha família, porque aqui ele fala, as iniquidades, confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então, o tempo todo estava lembrando aqui aquilo que o povo fez, as portas que foram abertas. Quando nós falamos várias vezes aqui no livro de Neemias sobre porta. Essas iniquidades também são portas, que são acessadas e se tornam aqui uma raiz. E é onde Satanás tem toda a legalidade para continuar agindo, né, nas nossas famílias, nas nossas gerações. Amém? André quer continuar, completar aí, ou acrescentar também, ou mais pessoas, né, quiserem trazer. Sim, verdade. Dentro desta linha para a confissão, né, nós tivemos um encontro que nós falamos sobre isso, não vou me lembrar qual agora. E tivemos um tempinho assim para a confissão e tal. Nós vamos ver nesse capítulo, já no final, por que é que eles estavam confessando. O que é que eles estavam? Não só confessando, porque havia também um tempo de adoração, de louvor, né? Porque a confissão nos leva à adoração, a gente se reconhece como dependentes de Deus. Né? Então, no final, Neemias indica o que ele viu para que ele entrasse nesse tempo de confissão. Então, como o Virginia explicou aí, né, falou sobre pecado, transgressão e iniquidade, as iniquidades estão associadas aos nossos antepassados, mas não é algo aleatório, não é algo a esmo. Nós observamos certas coisas, certos padrões, como ela falou. E foi o que Neemias observou.
Nós vamos ver isso nos últimos versículos, perdão, 36 e 37, o versículo 36 e 37. Não, na verdade, o 35. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua bondade, da terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Aqui, Neemias está falando o que aconteceu. O povo, mesmo na sua terra espaçosa, fértil, na terra de Canaã, não serviu ao Senhor. E agora que estavam exilados, ainda assim mantinham o coração endurecido. E agora ele fala no 36. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravo na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então, vejam que Neemias aponta para aquilo que levou-o a tomar essa atitude de juntar o povo, de unir o povo. Eles já estavam com os muros erguidos, eles já estavam reconstruindo as casas. Porém, ao ler, né, as escrituras, ali, os livros, e tomar consciência daquilo que estava acontecendo à sua volta, ele propõe esse tempo. Ele vai orando, vai falando desde a saída do Egito. E a saída do Egito, gente, foi uma saída debaixo de riquezas. Não sei se vocês vão se lembrar que cada mulher pediu à sua patroa, não lembro se os homens também, pediram às pessoas do Egito uma joia. Então, eles saíram cheios de riquezas. E essas riquezas foram usadas para a construção do tabernáculo do Senhor. E daí a caminhada no deserto até chegar em Canaã, uma terra, né, sobre a qual foi dito que manava leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra fértil. Porém, agora Neemias observa o quadro. Nós estamos como escravos e aquilo que nós produzimos, aquilo que faria parte das nossas riquezas, estão sendo consumidas pelos reis da terra. Estamos em angústia, estamos em aperto. Para dar continuidade ao que eles queriam, precisava haver a bênção de Deus para a produtividade. Eles eram uma comunidade agrícola, né? Então, hoje, nós podemos observar quais situações estão à nossa volta, ou que nós estamos vivendo, para nós identificarmos qual a linha de iniquidade, de transgressão, nós precisamos confessar, renunciar, colocar diante de Deus. Isso mediante a direção do Espírito Santo, porque há coisas que nós estamos vivendo que é um processo, é um tratamento, é um mergulho em nós mesmos, é um impulsionar de Deus, um impulsionar, porque senão, às vezes, nós não sairíamos nunca da zona de conforto, se não houvesse esse impulsionar, essa falta, às vezes, essa necessidade. Então, nós precisamos discernir, como falamos na semana passada, discernir os tempos, mas discernir também se estamos lidando com iniquidade, pecado ou transgressão, se estamos lidando com uma ação do Senhor, pelos resultados à nossa volta, por aquilo que Deus traz ao nosso espírito. Então, você vai observar, você vai avaliar, né? Lendo a palavra, meditando na palavra, você vai avaliar e você pensa assim, poxa vida, desde não sei quando, que há na minha família uma onda de
problemas respiratórios, digamos. É falta de ar, é asma, é pneumonia, é bronquite, todos associados às vias respiratórias. Você começa a perceber aquilo e fala, poxa vida, que estranho. Aí você talvez começa a observar e e percebe como Neemias percebeu. Na nossa família, o povo tem trabalhado, 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 trabalhado. E parece que há um saqueador. Parece que os recursos entram e já somem. Entram e vão embora. E aí você faz um diagnóstico, você analisa. A minha sugestão é uma área por vez, né? Porque senão a gente vai começar a levantar diversas coisas. E provavelmente o Espírito Santo já está nos apontando. Engraçado, da minha família, esse ano, foram 5 pessoas que compraram alguma coisa e essa coisa estragou. Fulano de tal comprou a máquina já estragou. Fulano de tal, na minha família, próximos a mim, fulano comprou um liquidificador, quebrou. Fulano, não sei. Então você começa a achar estranho. Fala assim, puxa vida, o que está acontecendo? E ali você pode discernir, talvez, uma linha de iniquidade. E é o Espírito Santo que vai trazendo também a luz sobre isso. Amém. Sobre essas áreas, sobre essas questões. Às vezes comparando não, essa palavra não é muito boa, mas observando o comportamento dos filhos, né, os filhos dos filhos. Não é procurar chifre na cabeça de ovelha, né? É identificar, por meio da ação do Espírito Santo, áreas que podem ser confessadas, que podem ser avaliadas. Às vezes você vai se lembrar que um seu avô, suponhamos, você não tinha nem pensado nisso, mas você vai se lembrar que o seu avô fez o contrato de arrendar o lote dele, não sei nem como é que é isso, tá? O lote dele que tinha 200 metros, para uma pessoa poder produzir ali. Só que ele mudou os marcos, as cercas, e aquela pessoa só desfrutou de 150 metros. Mas a pessoa nem sabia, porque ela não mediu, ali não colocou, né? Mas você soube. Isso fala de enganar as pessoas, né? Fala de mentira. E seu avô morreu, aquela pessoa morreu, vocês tomaram o loteamento, dividiu entre os filhos lá e tal. Mas algo ficou, uma voz ficou diante das cortes celestiais, diante de Deus. A voz da mentira, a voz do engano, a voz daquele que fez um contrato de 200 metros, mas só entregou 150. Entendem? São coisas que, às vezes, eu e você talvez não saibamos, mas quando nós estamos orando, vem uma convicção tão grande de que houve uma fraude, de que houve um erro, de que houve uma ganância, uma mesquinharia. Se nós temos cristãos, nós tivemos, por exemplo, né, entre as mulheres, a nossa avó, por parte de pai, cristã, 50 anos de assembleia, a minha mãe, cristã, muitos anos, né, a vida inteira, eu e Virgínia, cristãs, nós temos uma linhagem aí de cristãs, de pessoas tementes ao Senhor. Mas, talvez, nesta linhagem, que pode ter sido anterior, né, pode ter tido muitas pessoas,
nós tivemos, a maioria deles não entregaram os dízimos. Aí nós vamos ter retenções financeiras. Estão percebendo? Pode acontecer enfermidades, né? Você conta os seus tios contam que o seu bisavô, bisavó, não sei, era muito duro de coração, muito duro de coração. Não perdoava, não abria mão, não só as pessoas da família, mas estou lembrando aqui na parte do meu ex-marido, eles tinham um avô, eles deram um nome chamado de Vovô Bravo. Desde que eu entrei para a família, eu sempre ouvia esse nome, Vovô Bravo. Então, pode ser que essa dureza do coração gerou, entre outras coisas, doenças coronárias. Está vendo? A palavra fala, o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito triste seca até os ossos. Pode ser que na linhagem nós tivemos uma geração de uma tristeza profunda, e nas gerações atuais nós temos pessoas com problemas nos ossos. Dores nos ossos, ossos frágeis, osteoporose, entre outros. Todas as enfermidades, todas as doenças, todos os mal-estar estão ligados a uma iniquidade? Não. Mas você começa a observar padrões, como Virgínia leu ali. E é mediante o Espírito Santo. Não é para você ficar apavorada, não é para você ficar perturbada. É para você falar, Pai, então derrama luz. Porque o que eles fizeram, é no comecinho que ela leu ali, 3 horas, no mesmo lugar, clamando. Porque eles viram que o quadro era complexo. Agora, se eu e você estamos praticando isso que eles praticaram, aí é pecado e transgressão. Nós precisamos confessar por nós. A maldição sem causa não encontra pouso. Então, se na sua geração você fechou as brechas, não há por que ter a visitação do mal. Só há visitação do mal quando aquela lacuna ainda está aberta e nós não fechamos. Ok? E aí eu proponho uma ação. Lá no último versículo, porque eu acordei, eu falei, me levantei hoje, falei, pai, eu quero propor uma ação para as mulheres, porque senão durante a semana pode se perder esse ensino, essa palavra. No último versículo, pelo menos na minha tradução, não sei qual que é a Virgínia ali, mas eu estou lendo a NVI, fala assim, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, eu proponho que você faça um acordo, você assine, coloque na porta do seu guarda-roupa, no seu espelho, um acordo de, nessa semana, estar em intercessão, em oração, em busca pela sua casa, pela sua família, pedindo ao Senhor luz sobre iniquidades, pedindo luz sobre os quadros que você talvez não esteja enxergando, pedindo luz e adorando, e confessando, e clamando, se apresentando como filha, não se apresentando como mendiga, que fica esfarrapada pelo caminho, arrastando e falando, oh, Senhor, me ajuda, Senhor, oh, sou pobre pecadora. Não. Pai, eu sou filha, traz a tua luz, derrama a tua luz sobre mim. Eu sei que o Senhor me ama, o Senhor quer o bem para a minha vida, para a minha história, para a minha casa. As tuas promessas são inigualáveis, todas elas têm o sim e o amém. Traz sobre a minha história luz, traz sobre a minha vida luz. Senhor, já passei por processos de libertação, de cura interior, de confissão, mas se há ainda algo
que não foi mergulhado, que não foi profundo. Há uma voz ainda contra as minhas gerações. Senhor, me mostra. Quem pode fazer isso aí? Levanta a mãozinha. Quem pode fazer o seu documento e assinar? Simples palavras. Pai, eu me comprometo nessa semana de buscar, começando amanhã, né? Que é o primeiro dia da semana. Eu Deixa. quero só trazer um texto aqui, 2 textos. Primeiro, uma lembrança aqui de que, uma confirmação disso que nós estamos falando, né? Quando foi no tempo de Davi, Davi percebeu que havia uma fome, né? A terra não estava produzindo mais. E aí Davi, né, foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo, né? E aí Deus trouxe para ele que a fome veio por causa de Saul, da família de Saul, por terem matado os gebionitas. Então foi algo que aconteceu muito tempo atrás, no tempo de Saul, mas que estava afetando que agora o reinado de Davi. Então a porta que foi aberta lá no tempo de Saul estava afetando agora a vida de Davi, por causa de uma desobediência, por causa de uma iniquidade que havia ali com relação aos gibeonitas, né? Algo que Deus determinou, falou, e Saul não cumpriu, e aí depois Davi foi sofrer as consequências. O que eu quero falar é essa questão do peso que existe, né? Do peso que fica, porque Davi não tinha nada a ver com isso. Vamos falar assim. Mas foi respingar lá em Davi, lá no reinado dele, que a terra ficou seca, exausta, nada produzia. E aí Deus falou, tem pecado. Deus trouxe à tona. E aí, nessa questão de confissão, também eu quero lembrar aqui o Salmo 51, 17, que fala: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração contrito não desprezará o Deus. Então, quando nós lemos aqui que começou com a humilhação, né, do povo, né, com jejum e humilhação, então o coração contrito, o coração quebrantado, Deus não despreza, né, para a gente entrar nesse propósito com esse coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acho que todas levantaram a mãozinha aí, não sei onde para acompanhar. Alguém levantou para falar ou só para concordar com o acordo? Se quiser falar, pode abrir o seu microfone, por favor. A Acho que Gleice quer falar? vocês quer falar ou só foi concordância? Não, foi só na concordância. Ok. Amém. Então, Amém. façam isso. Eu vou colocar um modelinho lá no grupo, tá? Eu vou colocar um modelinho para você copiar e assinar. Joia, a Poliana colocou ali proposta aceita. Eu vou colocar um modelinho de texto, a gente coloca lá o link para quem não está aqui poder entender, e você assina, sim, porque você fazendo um compromisso, a responsabilidade se torna maior, né? E é um compromisso com Deus, não precisa mostrar no grupo, para que você possa mergulhar. A minha sugestão, novamente, como eu falei, apresente diante do Senhor uma área específica, a área da saúde física, a área da saúde mental, a área da saúde financeira, a área da saúde relacional. Qual seria a área que hoje te incomoda? Já passei aqui a roda da vida, né, para você identificar as áreas, e para você identificar aquela que está mais frágil, e que apresenta indícios de que há uma maldição, né, um peso, e você faça isso, ok? Muito bem. Vamos orar? Amém. Você quer começar? Amém. Senhor, obrigada, Senhor, por esse tempo precioso aqui. Obrigada, Senhor, pela leitura da tua palavra.
Ó Deus, porque quando nós nos expomos a ela, o Senhor vem, o Senhor trata, o Senhor traz à tona, Senhor, aquilo que precisa ser retirado em nós. Pai, que nós possamos ter mesmo esse tempo, Senhor, de humilhação, de quebrantamento. Ó Deus, que o nosso coração a cada dia seja quebrantado diante do Senhor, ó Pai. E nós queremos aqui, eu quero junto com as irmãs, ó Deus, já pedir perdão, Senhor, ó Deus, talvez pelo tempo que não temos gastado com a Tua palavra, pelo tempo que não temos priorizado, Senhor, com a presença do Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, realmente, ó Deus, a mudar a nossa atitude, a realmente, ó Deus, manter contínuo esse momento de oração, esse momento de leitura da Tua palavra. Não nos deixe trocar esse tempo por nada, Senhor, que possa realmente ser prioridade. Assim como nós precisamos, ó Deus, do ar para respirar, assim que nós precisamos, ó Deus, da comida, que assim seja o Senhor na nossa vida, Senhor, como algo que nós não podemos mesmo, Senhor, desconectar de maneira alguma, Senhor, de Ti, ó Pai. Por isso te pedimos também, como foi falado aqui, que o Senhor traga luz, Pai, traga luz, ó Deus, em questões talvez que nós não ainda conseguimos perceber ou ver, ou mesmo que estamos percebendo alguns padrões de comportamento, ainda não estamos tendo tido esse conhecimento, Deus, por isso traz até a nós, Senhor, para que possamos mesmo confessar, ó Deus, traz a nossa memória, Senhor, ó Deus, questões talvez vivenciadas, Senhor, pelos nossos antepassados, ó Deus, talvez padrões também que nós já estamos percebemos, mas não tínhamos ainda esse entendimento, Senhor. Por isso te pedimos clareza agora, Pai. Traz luz, traz a luz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aonde existe trevas, ó Pai, que seja dissipada agora, Senhor. Assim como o povo se colocou ali em conjunto, juntos, clamando, pedindo ao Senhor perdão, confessamos pecados, nós queremos fazer isso também, Senhor. Confessar e deixar toda, Senhor, iniquidade, Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor, ter nosso coração rendido a Ti, deixando para trás tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. E traz mesmo a nossa memória aqui, Senhor, esse resgate de que nós pertencemos a Ti, Senhor. De que nós somos santos, ó Deus, nós somos irrepreensíveis, ó Deus, diante do Senhor. O Senhor nos separou. Nós somos essa nação santa, Senhor. Nós somos esse povo escolhido do Senhor, ó Pai. Nós somos essa propriedade exclusiva do Senhor. Traz a nossa memória, traz ao nosso entendimento isso, Senhor. Ó Deus, de que o Senhor nos ama, o Senhor nos quer cada vez mais próximos de Ti, Senhor, que nada venha, Senhor, nos afastar de Ti. Sabemos que o que o afasta é o pecado. Por isso, ó Deus, que possamos dizer não, ó Deus, para aquilo, Deus, que o Senhor já disse não também, Senhor. Pai, estamos vivendo tempos, ó Deus, onde tantas manifestações, tantas palavras, tantas situações têm vindo também, Senhor, que parece que é do Senhor, mas não é. Por isso, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Deus, não nos deixe compactuar com o pecado, Senhor. Não nos deixe ficar vendo situações dentro da nossa casa e continuar e permanecer da mesma forma. Deus, tem misericórdia, que possamos nos posicionar, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, a nos posicionar, dizer não mesmo para aquilo que não agrada ao Senhor, a qualquer tipo de comportamento, de fala, de atitude, Senhor. Passa o sangue de Jesus sobre nós agora, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca, sobre os nossos ouvidos, ó Deus. Nós queremos dar lugar para o Senhor agir na nossa vida e na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, sobre cada um dos nossos, ó Deus, sobre os nossos familiares, nós apresentamos ao Senhor, Pai, e declaramos, Senhor, a vida deles livre, Senhor, de qualquer jugo do pecado, de escravidão, ó Deus, porque no Senhor nós somos livres, ó Deus. Ó Pai, é isso que nós queremos, andar em liberdade, em novidade de vida, Senhor. Amém. Andar, ó Deus, em alegria, Senhor, porque é isso que o Senhor conquistou para nós ali na cruz.
Ajuda-nos a tomarmos posse de tudo que o Senhor já conquistou para nós na cruz, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, Aleluia, Pai. Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é Deus de luz. A tua palavra diz, Jesus afirmando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A tua palavra diz, Jesus afirmando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós pedimos ao Senhor essa luz, essa clareza. Ó Deus amado, não coisas que nós estamos procurando para poder justificar os nossos erros, a nossa falha, o nosso vitimismo, não, meu Pai, mas para liberar diante daquilo que já foi liberado no céu, seja assim na terra como no céu, aquilo que nós não estamos desfrutando, aquilo que nós não estamos vivendo, porque há uma voz contra o nosso destino profético, contra as nossas gerações, mas eu declaro que a voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo 29, a tua voz é poderosa, é como o som de muitas águas, a tua voz não vem com acusação, a tua voz não vem com condenação, a tua voz vem trazendo direção e alinhamento, que essa seja uma semana de alinhamento, seja um Yom Kippur para nós, um tempo de confessar, um tempo de nos arrependermos, um tempo de mudar a nossa atitude, o tempo de alinhar as nossas vidas para que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre as nossas vidas, a vida abundante que Jesus conquistou, porque ele afirmou, eu vim para que tenham vida em abundância, vida e abundância, que venha, Senhor, sobre nós esse tempo do favor do Senhor, por causa do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, que fala mais alto do que qualquer outra voz, o sangue de Jesus que fala sobre o nosso destino, sobre o nosso propósito, que nós possamos mergulhar nesses dias, Senhor. Ó Deus, em confissão de pecados, confissão de transgressões, confissão de iniquidades, porque a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade. A tua palavra diz que o Senhor odeia a injustiça, a iniquidade. Ó Deus, que nós possamos nos afastar desse quadro e receber as bênçãos liberadas para esse tempo que nós estamos vivendo, bênçãos que estavam retidas, recursos que estavam retidos, conexões que estavam bloqueadas, que nós possamos romper Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Essas muralhas, essas barreiras, e entrar nesse no favor do Senhor. Pai, muda a nossa mentalidade. Talvez nós tenhamos, pela religiosidade, aprendido que a vida do cristão é só sofrimento, que a vida do cristão é só luta, é só dor, que é só no céu que nós vamos desfrutar de coisas boas. Eu declaro quebrada essa mentalidade em nome de Jesus, porque enquanto estamos aqui, comeremos o melhor dessa terra, comeremos aquilo que o Senhor já separou para nós de forma abundante, porque nós estamos sentadas na mesa do rei, e a mesa do rei fala de fartura, a mesa do rei fala uma mesa posta diante dos nossos adversários, e ainda que tenhamos lutas e aflições, a tua palavra diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de uma vida próspera, farta, uma vida em consonância com a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, cada casa aqui visitada, nós temos falado tanto sobre organização, sobre limpeza, sobre desapego. Pai, que as casas sejam visitadas, porque onde há bagunça, onde há sujeira, há uma linha demoníaca ali. Que cada casa aqui seja liberada, limpa, restaurada pelo poder do Senhor. Nossa nação, Pai, tantas casas, tantas construções só no tijolo. Que coisa, que marca feia na nossa nação, de tantas casas, casebres, casinhas, até mesmo apartamento, só no tijolo. Não é passada uma massa, uma pintura, mostrando uma linha de pobreza na nossa nação, de miséria, de aspecto feio. Pai, que em nome de Jesus, os nossos bairros
sejam postas Aleluia. nossas casas livres dessa aparência, dessa estrutura, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar, Pai, em consonância mesmo, em direção àquilo que a Tua palavra está nos mostrando, como o Senhor mostrou para Davi, como foi nesse caso dos gibeonitas, ele clamou, Senhor, por que a fome na terra? Por que estamos padecendo por essa fome? E o Senhor logo respondeu, por causa do pecado contra os gibeonitas. Pai, que nessa semana, ao perguntarmos, Pai, por que está nos faltando isso? Por que há uma linha de enfermidade? Por que os nossos filhos estão assim? Leva-nos, Senhor, a uma clareza, a uma direção, em nome de Jesus, para que nós possamos abandonar tudo que funciona contra nós, contra a Tua palavra, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Pai. E nós já te agradecemos pelos resultados. Nós te louvamos, Pai, pelos sonhos que teremos, sonhos de revelação, sonhos proféticos. Te agradecemos pelas palavras que chegarão. Te agradecemos, Senhor, pelo alinhamento que o Senhor trará nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos fechar as brechas. Nós, como mães dessa geração, estamos nos levantando para fechar as brechas, para fechar essas roturas nos muros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos comprometemos a partir desse documento, porque nós estamos nos comprometendo por gerações, por cidades, por povos, por nações, Pai. E nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Uma semana, eu creio, de plena restauração, transformação.